Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 a 50, assim diz a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vidro de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora.
Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja Deus pela leitura da tua palavra, e que o Senhor nos ajude a meditar nessa manhã a respeito da gloriosa palavra de Deus, uma palavra de fé e de esperança. O tema dessa mensagem é a pecadora e Jesus. Jesus é convidado pelo fariseu Simão para jantar na sua casa. Jesus aceita o convite, ele entra na casa e ele toma lugar à mesa. Uma mulher da cidade, denominada de pecadora, sabendo que Jesus estava na casa, foi ter com ele. Como era costume, a porta estava aberta, ela entra e levava consigo um vidro de alabastro com unguento, um frasco, um vidro de alabastro com um perfume muito raro e muito caro, um bálsamo extraído de uma planta na região do Himalaia, no norte da Índia. A mulher pecadora, ela se ajoelha e, engateando, se coloca junto aos pés de Jesus. Ela rega os pés de Jesus com suas lágrimas, ela chora aos pés de Jesus. Os pés de Jesus estão molhados pelas suas lágrimas. Ela então pega os seus cabelos e começa a enxugá-los. Ela beija os pés de Jesus. Ela derrama unguento nos pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus com esse caro e raro perfume de bálsamo. Aquela cena chama a atenção do fariseu. Simão, o fariseu, dono da casa, pensa consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus, conhecendo o coração e vendo o pensamento do fariseu, lhe propõe uma parábola, onde um credor tinha 2 devedores. Um dos devedores lhe devia 500 denários. O denário era uma moeda de prata de maior circulação do Império Romano. Um denário, uma moeda de denário, era equivalente ao salário diário de um trabalhador. Portanto, esse primeiro devedor tinha uma dívida equivalente no valor de 500 dias de trabalho. O segundo devedor devia 50 denários, que era o equivalente a 50 dias de trabalho. Todavia, nenhum dos dois tinham como quitar aquela dívida. Então o credor resolve perdoar a ambos. Contando essa parábola, Jesus então pergunta para Simão: a quem o credor mais amou? Simão então responde a Jesus: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Disse Jesus: você julgou bem. Jesus então volta o seu olhar para aquela mulher e diz para Simão: vê esta mulher. Primeiro, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Segundo, você não me saudou com um beijo, com um ósculo, mas essa mulher, desde que entrei aqui,
não parou de beijar os meus pés. Terceiro, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher derramou perfume nos meus pés. Meus irmãos e minhas irmãs, fazia parte da tradição judaica receber os seus visitantes com 3 tipos de ações. A primeira, água para lavar os pés. Era comum usar sandálias naquele tempo, e as estradas empoeiradas deixavam os pés sujos, e para sentar à mesa, já que a mesa era quase que no chão, as pessoas ficavam com os pés muito próximos aos alimentos, então era necessário higienizar os pés, lavar os pés. E Jesus está dizendo isso a Simão: eu cheguei na tua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Segundo lugar, era tradição judaica ao receber os visitantes a saudação com o beijo, com o ósculo. Jesus não foi beijado. Terceiro lugar, era tradição judaica receber os visitantes com a unção, com óleo na cabeça, sobre a cabeça. Jesus não recebeu o óleo sobre a sua cabeça. E ele está dizendo: enquanto você, Simão, negligenciou todas essas ações de boas-vindas e de acolhimento, essa mulher, desde o momento em que aqui cheguei, não para de lavar os meus pés com suas lágrimas, de enxugar com seus cabelos, ela não para de beijar os meus pés e de derramar perfume sobre eles. Portanto, Simão, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus então olha para a mulher e, dirigindo essa mulher, diz: os seus pecados estão perdoados, a sua fé te salvou, vá em paz. Jesus e a pecadora. Lições preciosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos com esse texto? Que só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Somente Cristo Jesus é poderoso e suficiente para perdoar os nossos pecados. Os que estavam presentes naquele jantar começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Essa era a indagação daqueles que estavam presentes naquela noite, naquele jantar. E a resposta é: este é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esse é Jesus Cristo, o Salvador dos homens. É aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito e aceitável para a nossa salvação. Ele é a nossa reconciliação com o Pai. Só Ele e somente Ele nos conduz ao Pai, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Jesus é aquele que estava cancelando todo o escrito de dívida daquela mulher. É Ele quem diz àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Somente em Jesus os nossos pecados são perdoados. Lucas diz em Atos, no capítulo 4, no verso 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador dos homens, a esperança dos homens. Jesus Cristo, a reconciliação, a salvação, a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Esse é Jesus, aquele que perdoa os nossos pecados. Segundo lugar, só Jesus pode ser tocado, não contaminado e perdoar ainda os nossos pecados. Havia uma verdadeira repugnância, havia uma verdadeira aversão, horror dos fariseus por aquela mulher, pelo menos naquele momento público, lembrando que ela era uma pecadora, provavelmente alguém que vendia o seu corpo. Parecia que o toque daquela mulher era o toque da contaminação. Na visão farisaica,
ser tocado por um pecador, o fazia semelhante, se tornava contaminado. Jesus quebra então todos esses paradigmas e preconceitos. Quando Jesus então resolve comer com pecadores, quando Jesus então resolve sentar na mesma mesa que pecadores, quando Jesus desafia a quem não tem pecado que atire a primeira pedra, quando Jesus permite que uma mulher pecadora chore e derrame lágrimas nos teus pés, que ela derrame perfume nos teus pés e que ela beije os teus pés, Jesus não é contaminado pelo pecador, porque o pecado, queridos, ele é imputado. O ser humano é pecador por natureza. Nós somos pecadores por excelência. A palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Não há um justo sequer, todos pecaram. Não nos tornamos pecadores por sermos tocados por outros pecadores. Já fomos concebidos em pecado. Nós já estamos contaminados. Mas Cristo não. Cristo é concebido por obra do Espírito Santo. Ele não tem a semente humana. Ele é Deus homem. Ele é perfeito e sem pecado. O apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, sem ter nenhum pecado. Pedro ainda diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro capítulo 2, no verso 22. Jesus é o Santo de Israel, que é tocado pela pecadora. Jesus deixa ser tocado. A mulher com fluxo de sangue toca e dele sai virtude. O Filho de Deus é quem tira o pecado. Jesus é tocado pela pecadora. Jesus não é contaminado e ainda perdoa os pecados. Esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Em terceiro lugar, Jesus perdoa graciosamente e abundantemente. A parábola que Jesus propôs a Simão era para mostrar a sua graça abundante. Quando o credor perdoa os seus dois devedores, tanto que devia muito como que devia menos, ele estava sendo gracioso em abundância. Jesus usa essa parábola para mostrar a Simão, o fariseu, que até a pecadora que ele estava julgando indigna de perdão é perdoada pela graça de Deus. Que Jesus perdoa pecadores por favor imerecido, por graça. Que nós, pecadores, não possuímos nenhum mérito para receber o perdão de Deus. Que o perdão é o dom gratuito de Deus. E que este perdão, ele é gracioso e abundante. Pois a quem muito amou, muito perdoou. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus. O perdão não é concedido por obra humana. O perdão não é concedido por obras que eu faço. Não é concedido por nada que eu venha oferecer a Deus. Não é por merecimento, nem por pedigree. Essa era uma visão farisaica. O perdão é obra da graça de Deus. Para os fariseus era por merecimento. Mas segundo a palavra de Deus, o perdão é obra da graça de Deus. Quando Deus oferece o seu Filho como nosso único e suficiente Salvador, a salvação nos é concedida abundantemente e plenamente. Jesus disse: seus pecados estão perdoados, vá em paz. Mulher, a graça abundante de Deus te alcançou. Agora viva em paz, siga em frente, prossiga a tua vida na paz. É isso que Jesus fez conosco. Jesus derramou graça sobre nós, nos amou abundantemente, imensamente. Nós somos alcançados por essa graça, por essa bondade,
por essa misericórdia. E por isso, então, temos paz e paz com Deus. Que lições preciosas nós podemos tirar desse texto, amados? Algumas lições. Eu gostaria, então, de pensar em alguma delas nesse momento. A primeira, que só Jesus perdoa os nossos pecados. É somente pelo nome de Jesus e somente em Cristo Jesus que os nossos pecados são perdoados. Não há nenhum outro nome pelo qual somos perdoados, a não ser pelo precioso nome de Cristo Jesus. Segundo, que somos perdoados exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. É pela graça e não por obras. Não é pelo que fazemos, nem por aquilo que oferecemos, mas é pela obra de Cristo Jesus, pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus. A salvação é exclusivamente por graça de Deus. Terceiro lugar, que todos nós somos pecadores indignos. Não há merecimento em nós. Portanto, nós não podemos e nem devemos julgar. Nós não temos condições de julgar quem são ou quem não são merecedores de perdão, pois nós também não somos merecedores. Não há mérito em nós. É exclusivamente pela graça de Deus. Então eu não posso apontar o pecado de ninguém e nem julgar ninguém, mas simplesmente rogar pela graça bondosa e misericordiosa de Deus. Em quarto lugar, eu gostaria de pensar um pouco a respeito de algo que temos vivido nesses dias. Nós podemos contextualizar e tirar algumas lições. Eu gostaria então que você pudesse refletir um pouco comigo e olharmos para aquela mulher pecadora e olhar para o contexto em que nós estamos vivendo e podemos aplicar um pouco e pensarmos um pouco nas pessoas que estão vivendo esse momento tão terrível de pandemia. Em primeiro lugar, pensando nisso e guardando as devidas comparações. Em primeiro lugar, os fariseus ou o fariseu olhar para aquela mulher pecadora, ele teve o mesmo olhar que todos nós estamos tendo para com aqueles que estão contaminados pelo Covid-19. É um olhar de contaminação, é um olhar de repugnância, de aversão, de horror e um olhar de medo. Segundo lugar, que naquela sala de jantar, a única pessoa que não era bem-vinda era aquela mulher pecadora. Que os que estão contaminados pelo Covid-19 são pessoas que estão se tornando indesejáveis, excluídas e abandonadas. Terceiro lugar, que essa doença expôs o pior de nós, o medo e o distanciamento. Quarto lugar, que as pessoas estão abandonando até os seus entes queridos por medo. Quinto lugar, que essa é uma doença solitária. Sexto lugar, que é uma doença que causa um impacto psicológico, mental nas pessoas. Sétimo lugar, o pecado mata. Assim como o Covid também tem matado a muitos. Jesus é a vacina contra o pecado. É Ele quem nos livra da condenação. O Covid-19 tem tratamento, apesar de muitos já terem morrido. Precisamos amar os pecadores e ajudá-los apresentando a Cristo Jesus. Nós precisamos enfrentar esse Covid-19 com cuidado, mas não com exclusão, pois o medo é pior do que o vírus. 12º lugar, devemos e temos sim que manter distanciamento, mas não podemos abandonar, excluir ou tratar as pessoas com repugnância. 13º, que em especial nós, os cristãos, que sabemos o que é a morte, devemos enfrentar esse momento com lucidez e com muito amor. 14º, que vamos ter que voltar à nossa rotina e que daqui a pouco temos que e devemos abrir as portas da igreja para receber a todos. 15º, que Deus está no controle da história e nossa vida está nas poderosas mãos do nosso Senhor. Que o medo não é vida, querido. Que o perfeito amor lança fora
todo medo, que nós precisamos estar em constante clamor a Deus, suplicando por sua intervenção, a fim de que Ele perdoe pecadores, e clamando também a Deus por uma intervenção na história, suplicando a Deus que dê a capacidade aos homens para que haja uma vacina contra este vírus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos olhar para este momento com os olhos de Deus, possamos olhar com amor, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê ousadia, que Deus ajude a sua igreja a se levantar nesse tempo, cheio do Espírito Santo de Deus, que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos pela fé caminhar, que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Você está vivo, Deus está no controle, que a graça de Deus seja abundante sobre a tua vida, no nome de Jesus, amém.